O jornalista não pode divulgar informações obtidas de maneira inadequada, por exemplo, com o uso de identidades falsas, câmeras escondidas ou microfones ocultos, salvo em casos de incontestável interesse público e quando esgotadas todas as outras possibilidades de apuração. O uso de câmeras escondidas e microfones ocultos em produções jornalísticas não é novidade. É um tema que gera polêmica e opiniões diversas. O fato é que a tecnologia está facilitando cada vez mais a exploração desses instrumentos. As imagens são sedutoras para quem assiste e facilitadoras para quem grava. O código de ética dos jornalistas se mostra pouco claro quanto a essa questão. Então, o dilema é saber o limite entre o necessário e o abusivo, e até que ponto o repórter pode ir como detetive na busca por notícia. O interesse público é o que legitima o uso das gravações escondidas, mas a questão é avaliar todos os fatores: o interesse da sociedade em ter informações, o direito legítimo de todo cidadão à privacidade e o fator principal que envolve esse tipo de ação, que é a segurança. Afinal, é de extrema responsabilidade do jornalista a proteção de fontes, a sua e de sua equipe. Fica então como um verdadeiro dilema ético para os jornalistas enfrentarem. É aceitável gravar sem ser notado? Já usei microfone escondido, já me apresentei com nome falso, já usei gravador escondido, mais de uma vez. Esse tipo de ferramenta é uma ferramenta que você deve usar em último caso, porque é sempre um grande perigo quando o jornalista se arvora de um poder como esse, por exemplo, de usar uma câmera escondida. É sempre um risco muito grande o jornalista passar a fronteira daquilo que ele pode fazer. Nós não temos obrigação de garantir a informação a qualquer custo. Nós temos a obrigação de garantir o acesso à informação de qualidade. Né? E nem sempre a câmera oculta é garantia de qualidade. Bom, a questão do direito de imagem é uma questão séria, eu acho que precisa ser respeitada. Eu acho que os veículos de comunicação deveriam usar isso com muito cuidado. A mídia está sujeita a sanções penais e cíveis quando há extrapolação dos limites do jusnarrante, ou seja, um abuso do direito de informar. Bom, eu sou a favor desde que seja uma matéria investigativa e de preferência investigativa criminal. Eu não sou contra o uso de câmera escondida, eu acho que em alguns casos isso de fato se faz necessário, mas enquanto repórter eu nunca utilizei, nunca me vi envolvido numa situação que precisasse. Eu penso que se é para pegar esses bandidos corruptos que estão aí, estão no governo principalmente, vale tudo. Só que a justiça não dá o apoio se não tiver ordem judicial. Isso aí que é uma vergonha também. Eu penso nisso. Se é para pegar, devia valer tudo, tudo, tudo. Toda hora tem processo da Polícia Federal que perde o valor porque dizem eles que não foi autorizado. A legislação constitucional define que a gravação de som ou imagem será admitida como prova desde que haja autorização judicial. E o jornalista nunca terá essa autorização da Justiça para a utilização desses recursos, porque o jornalista não está investido desta autoridade que o Estado concede e que, portanto, quando ele faz uso disso, ele nunca o fará com autorização judicial. Por isso, eu acho que você só pode usar esses instrumentos quando existe um assunto que é de interesse público altamente relevante, ou seja, num caso de corrupção, de desvio de dinheiro. Eu acho isso depende da situação. Por exemplo, tem um exemplo, eu sou funcionário do Sistema Globo de Rádio, trabalho na CBN desde 94. E teve uma vez, um pouco antes da eleição, um repórter nosso ia fazer uma entrevista com, na época, deputado ainda, o Eduardo Azeredo. E quando ele ia entrando na sala, o deputado estava ao telefone conversando com alguém, que seria o prefeito de Machado. Ele combinando vamos dizer assim, entre aspas, uma falcatrua com esse prefeito. Né? E esse nosso repórter, ele conseguiu captar isso com o gravador. Ele estava com o gravador na mão, porque ele ia entrevistar o deputado. Ele ligou o gravador e gravou toda a conversa. Né? Isso a gente colocou no ar e tal. Foi uma oportunidade que ele teve de fazer essa gravação.
E evitou um monte de coisa, era desvio de verba com o prefeito da cidade de Machado. Né, e expôs o que estava acontecendo. Nesse ponto eu sou a favor. Agora, se é para saber se o Luciano Huck está frequentando a casa de alguém, se fulano está saindo com ciclano, isso não tem interesse público nenhum, entendeu? Nesse caso não pode. Eu acho que há uma certa ultrapassagem de um limite entre o que é legal e o que não é legal, que mesmo com todas as dificuldades para você encontrar essa informação, não há uma justificativa para o repórter se utilizar desses mecanismos como câmera oculta ou microfone oculto. Um abuso da câmera escondida, principalmente porque quando ela ignora os aspectos legais e quando ignora os aspectos éticos. Né? Se você não pesa nada disso, ou então, e muitas vezes ignora até mesmo os princípios jornalísticos. De certa forma, não revelar para a fonte que você está gravando não deixa de ser um desrespeito. Eu acho que só deve ser usado no caso de uma investigação extrema, né, de uma necessidade extrema do uso desse recurso. Tem que ser usado com cuidado, eu acho. E quando isso é feito, isso tem que ser feito com acompanhamento dos chefes, da direção do órgão de imprensa, ou seja, isso tem que ser uma discussão sempre colegiada. Deveria ser o quarto poder para controlar. O jornalista tem esse papel de detetive, ele auxilia nessa questão. Eu acredito que sim. O jornalista, ele não é detetive, ele não é investigador, ele não é promotor, ele não é juiz. Ele não pode confundir isso. Existe hoje uma grande confusão dentro das redações de qual é o papel do jornalista. O papel do jornalista é contar uma história. Eu acho que há uma semelhança, no caso, quando o repórter ou o policial estão atrás de alguma informação, no sentido de que há uma certa apuração da informação, né, de uma fonte, né, ou de fontes, ou de, vamos dizer, fatos, né, que, no caso do policial ou do jornalista, vão constituir uma história, né, é claro, sempre com objetivos distintos, né, a do policial será para a constituição de algum inquérito, para o jornalista será para a constituição de alguma reportagem, né, alguma matéria jornalística. Mas vale ressaltar que o conteúdo de uma reportagem, ainda que seja considerado como prova ilícita, pode impulsionar o poder público a investigar o caso. Essa polêmica é tão grande que termino com a mesma indagação. É aceitável gravar sem ser notado? Essa deve ser uma conclusão individual de cada um de vocês.